oficial todo mundo. A gente tem alguns assuntos para conversar hoje, nada de conteúdo novo. A gente vai discutir sobre a prova de vocês. Guilherme, liga a câmera, Guilherme. Tá sem câmera? Tá. Para mim tá com a câmera ligada. Eu vou desligar e ligar de novo, então. Apareceu? Não. Não. Meu Deus, gente. Ela tá acesa aqui. Eu tô me vendo falando com vocês. Para mim tá aparecendo aqui. Tá normal. Para mim também. Pessoal, deixa eu só fazer um teste, então. Adriana, para mim, vocês me verem não é tão importante. O que mais me preocupa é que vocês verem minha tela. Vocês estão vendo? Agora eu estou vendo essa tela. Agora sim. Então, se vocês não me verem, não tem problema. O que me interessa é a gente, daqui a pouco, mostrar a tela. Mas eu espero que me vejam de todo modo. Bom, pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Espero que a gente não tenha mais nenhum problema tecnológico. Seguinte. Bom, a gente agora, como eu havia falado para vocês, hoje a gente faz devolutiva da prova, especialmente vocês que estão no primeiro semestre, vocês não tiveram nem a oportunidade de fazer devolutiva presencial, né? Mas a semana pós-prova, geralmente vocês fazem a prova durante toda uma semana, e aí a bronca vem dos professores. Aí a gente tem que correr para corrigir tudo e devolver as provas para vocês, e a gente também parar para discutir gabarito, fazer correções, achar eventuais erros do professor. A Vângela entrou em contato comigo ontem à noite, acabei de responder o e-mail dela. A prova dela ficou ali no sistema, eu não baixei para corrigir, por exemplo, acontece. E esses problemas, eles que, assim, somos todos humanos, eles eventualmente acontecem, isso ficou um pouquinho mais sensível, assim. Eu conto com a ajuda de vocês, me mandem os e-mails para conseguirem os feedbacks, porque é um modelo de prova diferente. Então, não é aquele modelo de prova em que vocês me dariam a prova, eu pegaria a caneta, escreveria na prova e estaria ali na minha mão fisicamente a prova, eu devolveria a prova na mão de vocês. Então, é um modelo em que, para eu corrigir, por exemplo, me dá um trabalho desgraçado, eu tenho que fazer o download de prova por prova e aí corrigir as provas de vocês. E aí teve um fator que, para mim, foi um ponto complicador dessas correções. Porque a prova, a gente comentou no nosso último encontro, ela é o momento de vocês cumprirem um requisito da disciplina do curso de vocês. É hora de a gente medir o quanto vocês estão absorvendo do conteúdo, e para obter aprovação você tem que ter ali nota mínima. Só que a prova, pessoal, além disso, ela é um momento em que a gente para aprender também. Não é o caso de alguns, mas de outros, por exemplo, tenho certeza que teve gente que não leu nada o bimestre inteiro, mas para fazer a prova teve que parar, ler, pesquisar, rever. Então é um momento de aprendizagem também. E se eu não consigo dar um retorno para vocês do que está certo, do que está errado, por que está certo, por que está errado, a gente perde isso. Eu não consigo aproveitar como eu poderia, como eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que é a prova. Então, como a gente não tem essa prova impressa, e quando eu baixo a prova de vocês no AVA, arquivo por arquivo, e aí aparece para mim um campo, para eu indicar qual foi a nota, só que numa proporção de 0 a 10, e não na proporção de 0 a 1000 pontos, e também uma caixa de comentários. O que para mim é intuitivo, que a nota e os comentários têm que aparecer para vocês. Senão não faz sentido nenhum eu ter que preencher. E, bom, para compensar a ausência de prova física, eu peguei questão por questão de vocês e coloquei quanto tirou. Quem acertou a questão cheia, só coloquei a nota. Quem acertou questão parcial ou não obteve nota nenhuma na questão, eu justifiquei ali o porquê também.
Isso é importante para que vocês percebam, pessoal, como a prova foi corrigida, para que vocês consigam aprender a partir da correção e ainda conseguir, às vezes, identificar algum erro que eu tenha cometido, tá? Porque pensem, só na turma de vocês, nós somos em 20 e poucos alunos. São 10 questões, então foram mais de 200 enunciados lidos. Então, pode ser que na correria eu tenha deixado passar alguma palavra importante, algum conceito que estava ali, que fosse me dar a resposta adequada, tá? Então, se eventualmente eu cometi algum erro, o professor disse aqui que eu não disse isso, só que eu disse sim, olha, está escrito aqui. Se for o caso, me deem um alô e eu faço a correção sem problemas, tá? Outra possibilidade que pode acontecer é erro na soma das notas, tá? Então, se vocês recebem o feedback, somam ali, se eventualmente não bater com a sua nota, também me dá um alô que eu corrijo. O único, porém, eu até aproveito, Vângela, para te falar, que eu esqueci de colocar no e-mail que eu te mandei agora, eu faço, deixa eu explicar para vocês, eu baixo prova por prova, eu baixei nesse formato novo, coloquei nota, coloquei comentário, e aí eu tenho que ir num outro sistema para fazer o lançamento no portal do aluno de vocês, que aparece, acho que em outra entrada de vocês no sistema. Essa outra entrada, que eu faço o lançamento oficial, depois que eu lanço, já está lançado, lancei ontem à noite, eu não consigo mais mexer. Eu tenho que abrir um processo de retificação que passa pela coordenação do curso. Então, isso leva algum tempo para acontecer. Então, quem eu retificar a nota, por exemplo, eu acho que as notas vão estar alteradas só na semana que vem, até o fim da semana que vem. Se isso não acontecer até lá, me avisem que eu também converso com o professor Gustavo a respeito, para ele priorizar. Então, esse ponto, estou aberto a correções. Quem eventualmente tiver nota retificada vai levar alguns dias para aparecer, tá? Não se assustem com a demora, não é porque eu deixei de fazer. Se o que a gente conversou, eu te dei um ok, fique tranquilo, é só esperar. E voltando também, esse processo de correção de prova foi assim, um pouco mais desgastante do que o normal, mas assim, tudo dentro do que a gente espera para a disciplina. Vocês fazem prova e eu dou um feedback para vocês. O que me deixou muito incomodado foi que o AVA não mostra o feedback para vocês. Acho que a situação de quem me mandou e-mail já desde ontem, minhas outras turmas também, vocês entram no AVA, ele aparece a nota só. Ele não indica a nota na proporção de 0 a 10, nem de 0 a 1000. Só que ele não mostra o comentário, não mostra a justificativa da nota. Por isso que eu pedi, e eu reputo isso uma falha do sistema, porque não faz sentido nenhum ter um campo para colocar comentário, se vocês não puderem ler, me mandem e-mail, e aí eu entro no AVA, copio o que está lá, colo para vocês, e vocês veem a razão da nota. A partir disso, vocês podem entender o que acertaram, o que erraram, e ainda, eventualmente, identificar algum erro de correção, erro de soma, ou erro de lançamento. Então, aproveitem hoje, amanhã, sexta-feira, para a gente ir fazendo essas correções quando necessárias. Outro recado importante, antes da gente falar da prova em si, é que a gente, pessoal, a gente deve voltar a se ver semana que vem. É uma situação que eu comentei com a turma ontem à noite, teve gente que ficou bem satisfeita, teve gente que achou que é muito positivo. Eu cheguei a conversar com alguns colegas professores da instituição ontem. Tem professor que também não está muito satisfeito em voltar para a sala de aula, está com receio. Mas a gente tem, em tese, um retorno a partir da semana do dia 4, que é a semana que vem. E a não ser que isso seja alterado amanhã, a gente volta. Me falaram que existe a chance dessa data de suspensão ser prorrogada. Eu também acho. Então, me falaram, olha, deve prorrogar. Se a gente fosse fazer uma aposta aqui, valendo R$5, se eu tivesse que escolher entre uma das duas opções, eu diria que a gente tem chance de voltar. Porque a gente tem percebido uma flexibilização, não só aqui, Campo Grande já voltou, academia, comércio está reabrindo, as escolas municipais, estaduais dizem que voltam agora em maio também, o FMS diz que volta também em maio,
Se eu fosse apostar, eu falaria, eu acho que a gente pode voltar. Nem que a gente tenha poucas semanas de aula e retorne para o sistema de ensino à distância. Só que assim, como semana passada, aliás, semana retrasada, tudo pode acontecer. E ainda que a gente volte semana que vem, pessoal, vai ser um ambiente ainda que não vai ser um ambiente como era antes. Nossa sala que a gente tem aula hoje ainda é uma sala tranquila, uma sala grande. Então, a gente até conseguiria adotar algumas medidas de segurança, manter um distanciamento. Eu fico numa posição que já é um pouco distante de vocês, então não me preocupo nem tanto comigo. Mas vocês que às vezes sentam perto uns dos outros, quem conseguir, puder usar máscara, tomar alguns cuidados, se a gente de fato for retornar semana que vem, é o adequado. De todo modo, essa comunicação não vem de mim. Essa comunicação deve vir para vocês confirmando ou alterando até amanhã da própria instituição. Eu acredito que se for o caso de retorno, a gente vai ter algumas orientações sobre segurança na instituição. Porque a gente teve aluno que me falou ontem, professor, mas que besteira, não tem ninguém em Campo Grande com esse negócio, é tudo mentira e tal. Bom, da minha parte, eu acho que a gente tem que tomar cuidado sim. Se a gente hoje não tem números alarmantes, pelo menos ainda em Campo Grande, é porque a gente tem tomado essas medidas de precaução. E a instituição, pessoal, estava conversando com o professor Gustavo, passam lá cerca de 3.000 alunos e alunas por dia. Então, é gente que vem de cidades do interior, a gente transitou por toda a cidade. Então, a faculdade é um ponto de convergência de muita gente. Então, todo cuidado será necessário. Ninguém quer ver Campo Grande nada perto, espero eu, do que está acontecendo em Manaus. Manaus é assim, é o pior cenário possível. Quando se fala em coronavírus, quando se fala na situação de pandemia, de colapso do sistema de saúde, o exemplo acabado, dramático, triste é Manaus hoje. Eles não têm mais onde colocar a gente. Não tem hospital, não tem cova, não tem... Eles começaram a fazer enterro à noite essa semana para dar conta de enterrar todo mundo. Eles estavam colocando os caixões uns em cima dos outros. Então, você, além de perder o seu ente querido, você ia lá, sei lá, um dia de finados, prestar uma homenagem à pessoa, você nem sabe onde ela está enterrada direito. Ou ela está embaixo de outros 3 indivíduos. Então, é um cenário bem dramático, pode parecer distante aqui em Campo Grande, mas assim, a gente sabe, todo mundo está cansado, saturado, de saco cheio de ver, ouvir, discutir, e continua sendo muito importante a gente tomar precauções. Então, espero que a gente tenha uma definição oficial amanhã, confirmando o retorno ou prorrogando a suspensão. Se eu fosse fazer uma aposta valendo R$5, eu diria que a gente tem chance de voltar sim, eu diria que a gente volta. Mas tem alguns colegas falando que não. Que na verdade, algumas outras instituições estão até suspensas com prazo indefinido, indeterminado. E não tem nem previsão nenhuma de voltar. Então, assim, minha opinião pessoal, que não vale absolutamente nada. Eu acho que a gente tem conseguido atender a disciplina, ainda que à distância, só que o formato à distância é um formato mais limitado. É um formato que eu acho que a gente não consegue conversar muito tempo sem cansar, sem ficar chato. E a nossa interação, por mais que a gente tenha essas aulas ao vivo, eu acho que é uma interação que diminui. Não é a mesma coisa da gente se ver, de estar de frente um para o outro, de parar, conversar. Então, esse nível de interação, ele acaba não sendo o ideal. E tem aquela coisa também do preparo psicológico de ir à instituição, de ir à faculdade, de parar, assim, estou indo cumprir esse compromisso, vou sair de casa, vou tomar banho com esse propósito. Tem aluno que me disse ontem à noite, por exemplo, que não consegue acompanhar, porque ele está em casa largado em cima do sofá, aí ele pega o celular do jeito que ele está, com a TV ligada, e fica lá assistindo a aula, assim. Então, também tem a ver com o perfil de aluno, com uma série de situações, mas, por mim, a gente daria mais uma segurada. Vamos ver como tudo isso vai se confirmar até amanhã. De todo modo, a gente hoje faz essa correção da prova de vocês e semana que vem, seja por aqui, seja a gente se vendo presencialmente, a gente começa nossos conteúdos novos, que já são os conteúdos do próximo bimestre. Mas, bom, feita toda essa imensa introdução, vamos para o que interessa, pessoal. Prova de vocês, a nota média da sala, eu acho que está em torno de 5, 6,
Porque o AVA, nesse formato diferente que eu baixo as provas e coloco, ele me dá a média. Eu acho que está em 5,8, alguma coisa bem próxima de 6 ou de 600 pontos. É uma média ok, é uma média satisfatória. Lembrando que para aprovação vocês precisam tirar metade nas avaliações de prova. Então, uma prova de 0 a 1.000, se você tirou 500 para fins de aprovação, fique tranquilo, você está cumprindo. Se você tirou abaixo de 500, você vai ter que compensar um pouco isso na nossa próxima prova. Professor, e agora? O que eu faço? Eu fui muito mal. A gente não teve, acho que, nenhum cenário de notas muito baixas. A coisa ali, talvez entre 200 tenha sido a nota mais baixa, mas é perfeitamente recuperável no próximo bimestre, tá? Mas, professor, eu não estou nem aí para aprovação, não. Eu fiz uma prova bem feita, eu queria ter tirado um 10. Eu me sinto bem, eu me sinto satisfeita com esse 10. Poxa, legal, a gente pode discutir as respostas, entender o que aconteceu, por que não veio o 10, ou se esse 10 veio, parabéns para você. Parabéns. Todo mundo que tirou acima de 7, considere-se com os parabéns dado. Meu caso, Guilherme, eu fiz uma prova para tirar 10. Mas eu peco nesse direito penal, Gente, como que... No trabalho eu errei, na prova eu errei. Putz, eu consigo entrar isso na minha cabeça, cara. Então, mas não foi só você, não. É porque a questão, ela foi um pouco maldosa. Eu também, né, professor? Não facilita, né? Eu não. Vocês tinham todo esse tempo mais consulta. Quando eu até falei da questão, eu falei para vocês tomarem cuidado, que muita gente acabou não tomando. O pessoal do quarto, não sei se tem alguém mais aqui do quarto, eu acho que não. A Marisa não está conosco hoje. Acabou tendo mais facilidade, porque aquele conceito que eu cobrei, eu acho que essa é a questão 6, para ele estava mais claro em razão de outras disciplinas. Mas aí vocês nunca mais vão esquecer essas diferenças. Nunca mais eu esqueço. Nunca mais, a gente já vai chegar lá. Mas assim, boas notas no geral, fiquei bem satisfeito. Não devo fazer prova com 10 questões abertas para nenhuma outra turma nunca mais na minha vida. Eu estou desde sábado corrigindo provas incessantemente. Eu consegui parar de corrigir prova. Eu achei que tinha feito isso ontem à noite, mas eu tinha esquecido a prova da Vângela que eu corrigi agora. Então, foram uns bons dias dedicados só a isso, também para dar retorno para vocês. Por isso também acho importante, pessoal, quem quiser, me manda numa boa, pede o feedback. O feedback, ele é objetivo, não se sinta acanhado, poxa, eu vou mandar e-mail, eu não fui tão bem. Não se acanhe, não tem problema nenhum. O jeito que tá lá, eu copio e colo, é uma correção objetiva, não é uma correção afetiva, coisa do tipo, não se sinta acanhado, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Porque assim, é um trabalho que eu fiz, parei para apontar o porquê da sua nota, então quem tiver interesse, por favor, me mande e-mail que eu encaminho para vocês, eu copio e colo rapidão. Mas vamos lá, então. Vamos a parte que todos esperam. Bom, pessoal, prova de vocês. Esse arquivo aqui. Esse arquivo que vocês baixaram, responderam e me devolveram. Impressões gerais, antes da gente começar propriamente. Questão 1 e 2. Era a questão café com leite. Não podia errar. A questão 3 tinha um ponto que eu tinha em mente, que ele às vezes foi observado e às vezes não. Eu vou explicar melhor. A 4 era uma questão quase café com leite. A gente falou muito disso aqui. Eu só mudei a forma de perguntar. Mas era um conceito que estava bem exposto já para vocês. A 5 era uma pegadinha. Eu acho que o maior índice de erros, eu acho que foi na 5. Eu errei essa. A 5? A 5. Eu nunca mais vou esquecer isso daí. Eu errei no trabalho e errei aí. Não, mas aí que tá. São perguntas diferentes. Ah, tá. Essa que é a questão. Ação e direito. São perguntas diferentes. A gente já vai chegar lá. Mas a 5 foi a campeã de erros. A 6, eu achei que era uma questão dada. Mas também teve alguma incidência. Teve gente que escreveu aqui que era direito romano ou direito grego. A 7
foi uma questão com nível de acerto alto também. A 8 foi também uma questão que teve uma incidência de erros alta. Ó, eu apostaria que as questões com mais erro foram a 5, a 8 e a 9. Mas assim, eu acho que aquelas nossas últimas duas conversas, quem assistiu às aulas não teve muitos problemas, não. E a 10 foi uma questão, assim, eu não fui muito criterioso, porque eu queria só o fundamento da noção do Hobbes, do contratualismo do Hobbes. Eu não queria nada muito, porque isso aqui, se a gente for aprofundar muito nisso aqui, a gente foge da disciplina, a gente vai falar de filosofia do direito. Mas essa aqui foi uma questão que, em geral, também todo mundo conseguiu me dar a essência do que eu estava procurando. Mas, assim, em geral, notas boas. E eu acho que a 8, a 9 e a 5 foram as questões com o maior número de problema. Mas, bom, vamos lá. Pessoal, questão 1. De que forma o brocardo latino ubi homus, ibi societas, ubi societas, ibi ius se relaciona com a história do direito? Poxa, eu escrevi isso aqui no quadro para vocês, sei lá, umas 2 vezes, a gente escreveu também aqui no Paint durante as aulas, e a ideia aqui era aquela ideia que a gente sempre expôs, que eu posso extrair que existe um direito ainda numa fase que não é escrita, porque desde o momento em que eu tenho duas pessoas convivendo uma com a outra, eu já tenho formação mínima de regras sociais. Eu já tenho ali uma construção mínima de obrigações, proibições e permissões que esses dois indivíduos vão seguir. Como eu dei um exemplo para vocês em sala de aula também. Se eu pegar o João e a Maria, jogar eles numa ilha isolada do mundo, eles vão ter regra entre eles. O João e a Maria vão estabelecer regras. Ou eles vão ter um convívio direto, vão ali conviver um com o outro todo dia, ou eles vão se isolar, cada um vai ter uma parte da ilha, mas independentemente da forma com que eles optem por se relacionar, eles vão ter ali regras sociais estabelecidas. Se eu tenho regras sociais estabelecidas, eu tenho, portanto, direito, dentro da lógica que tem estruturado a nossa disciplina. Existem pensadores que dizem que não. Você só vai ter direito a partir do Estado moderno, com a concentração do direito na lei e o monopólio da força pelo Estado, que antes disso você não teria direito. Mas pela nossa linha teórica, eu poderia falar que esse Brocardo se relaciona com a sociedade, com a história do direito, na medida em que ele justifica a existência de direito. Vou até colocar a resposta aqui para vocês, teve turma que pediu. Zoom, que às vezes fica ruim para vocês lerem. Basicamente, é essa a resposta esperada. Se você me respondesse que
que nega isso e que fala que não haveria uma relação, porque na verdade o direito só começaria numa fase posterior, a partir do século XIV, com o Estado moderno, também não teria problema nenhum. Teve gente que até fez essa introdução, falou, olha, embora exista uma certa divergência, é possível relacionar o Brocard com a história do direito, porque ele justifica essa existência do direito, ainda que sem escrita, ainda que sem instrumentos legais mais sofisticados. Então, questão tranquila. Isso aqui também foi uma questão café com leite. Pessoal, a 2 foi a questão repetida, copiei e colei do trabalho de vocês. Então, vocês já fizeram, vocês já responderam. E aqui a gente só reforça o que que a gente já discutiu na aula e durante a correção. Por que os hebreus vão tirar da Bíblia a fonte do direito? Por que existe direito na Bíblia? E a ideia se relaciona muito com o conceito de direito e também com a UNA, assim como foi lá no trabalho de vocês. Então, basicamente, essa resposta aqui também. Por que a Bíblia é a fonte do direito? Por que a lei é a fonte do direito? Por que o costume é a fonte do direito? Por uma única razão sempre. Porque eu extraio dessa fonte as regras que eu vou utilizar para conviver em sociedade. Aqueles meus modais deônticos que aqui eu até escrevi aqui. As minhas obrigações, proibições e permissões. Se eu consigo extrair isso de determinado documento, de determinado costume, de uma determinada lei, eu extraio daí direito. Basicamente isso, 2 questões café com leite, é que o índice de acerto foi alto, mas não foi de 100%. Teve alguns, especialmente quem não assistiu a aula, teve mais dificuldade em entregar a resposta esperada. Mas basicamente isso, sem nada muito diferente. Questão 3, pessoal, eu até parei para ver os slides, foi um assunto que a gente falou em sala de aula, mas não tinha propriamente escrito ali de maneira expressa. Então, como a gente teve essa aula ainda presencial, eu considero do mesmo modo o que foi dito. Pessoal, a gente falou do Código de Hammurabi, falou que ele não é um código, não é um documento, que ele era uma pedra, um formato curioso, e essa pedra não era uma pedra, eram várias pedras que eram estabelecidas em várias partes de um território específico, que era o território da então Mesopotâmia. Por que esse rei falou, poxa, tem alguma coisa aqui que não está bem resolvida? Eu preciso estabelecer alguma forma de relação social nesse território em que eu exerço poder. Por que esse rei fez isso, pessoal? A gente falou isso lá nos slides, que a Mesopotâmia de então, ela era composta por cidades-estado.
alguma coisa mais ou menos parecida com o que a Grécia fazia. Então eu tinha núcleos, vou até repetir o desenho que eu fiz na sala. Então, eu tinha núcleos sociais que eram vários povos diferentes aqui. Eu tinha os sumérios, os acádios, eu tinha povos que tinham cultura diferente, que tinham língua diferente, que tinham regras de convivência diferentes. Todos eles vivendo sobre o mesmo espaço, que era o espaço da Mesopotâmia, que era reinado pelo Hammurabi. Então, qual que foi feito e qual que é a tentativa que fazer? Isso acontece sempre que eu vou usar um texto legal que sistematiza o direito em um território. Essa é sempre a pretensão de um direito como foi o Código de Hammurabi. A ideia foi, eu vou fazer essas regras, que serão as mesmas regras que vão se aplicar em todo o meu território. Então, eu, Hammurabi, vou fazer esse conjunto de regras que vai valer para toda essa galera aqui. E eu, inclusive, vou mandar colocar uma cópia do meu código, uma cópia da pedra em cada uma das cidades-estado que estão aqui dentro. Então, a ideia do Código de Hammurabi, a razão, você até ver a palavra que é utilizada, por que foi necessária a criação? Para regulamentar a vida em todo o território em que o rei Hammurabi exercia poder. Para que eu tivesse só um direito sendo aplicado nesse espaço aqui. Para que eu não tivesse a desorganização de que cada povo que compunha a Mesopotâmia utilizasse sua própria forma de resolver conflitos, de viver em sociedade. Até porque esses povos, eles interagiam entre si. Então, imagine que nós estabelecemos direito de família de um jeito. Só que aí você que vive aqui, você que é um sumério, você acaba tendo uma relação familiar, você acaba casando, engravidando uma mulher de outro povo, com outra cultura. Como é que você vai resolver os conflitos que vêm daí? Imagina que eu que estou aqui, que sou um acádio, eu realizo comércio pautado em tais regras. Só que eu vou fazer comércio com você aqui. E você utiliza outras regras para regulamentar o seu comércio. Vai dar problema. Então, a ideia era, eu vou unificar como essas relações se dão aqui dentro. A questão da lei de Talião, na questão, lá era secundária. Sim, está até mencionado ali, mas era por que eu faço uma lei geral? Por que eu tenho essa necessidade? Qual a razão de eu fazer isso? A ideia é unificar, é sistematizar como o direito ia ser aplicado nesse período. Então, alguns alunos responderam certo, alguns me trouxeram considerações importantes sobre o Código de Hammurabi, só que não me falaram especificamente desse intuito de homogeneizar o direito, de fazer um direito igual, de fazer um direito padronizado. Então, aqui a resposta ideal seria indicar por que foi necessária a criação dessa forma de regulação social a partir...
discordar do Word aqui. Cidades-estado, não cidades-estados. Mas, enfim. Basicamente, a ideia que eu queria que vocês me expusessem era essa. Era essa noção de padronizar. De como eu tinha pessoas, povos muito heterogêneos, muito fragmentados, era necessária a criação de uma lei única para viger sobre todos eles. Com a ideia de sistematizar, de padronizar, de tornar homogênea a regulação da vida em sociedade no território do Hammurabi. Então, esse era o ponto-chave. Então, quem não acabou trazendo essa noção aqui, eu não dei nota cheia. Então nem eu tô certo, nem o Google tá certo, o Word tá certo. Nós dois estamos certos. Deixa eu só, então, para ficar perfeito. Agora, de acordo com o ROAS, eu estou certo de verdade. A ideia, então, do código era garantir essa padronização. Então, por isso que eu considerei nota cheia quem me trouxe no núcleo da ideia, no cerne da ideia, da resposta, essa noção aqui. Pessoal, A4 vem mais uma vez daquela situação. Aqui eu trouxe até um textozinho para vocês darem até uma pequena aprofundada, uma hora de ler um pouco a respeito, um breve trecho que fala sobre a diferença entre physis e nomos para os gregos. A gente já viu várias vezes que existe essa diferença entre o que eu extraio da vida, da natureza, do modo de ser das coisas, e aquilo que o Estado, que as regras sociais me dizem, o que é. Então, uma coisa seria um direito inato, um direito natural, um direito mais ligado à noção de justiça, talvez, e um outro direito seria aquele que o Estado te diz. Os costumes do seu povo te dizem, ou que as regras estabelecidas te dizem. Olha, quando acontecer isso, você deve fazer isso. Eu estou mandando que assim seja. Esse é o direito posto, o direito que vai ser o direito positivado. Então, seria como hoje a gente pensar que existe, sei lá, uma discussão, por exemplo, vou falar de um tema, uma coisa relativamente polêmica. Eutanásia, por exemplo. Eutanásia não está escrito em lugar nenhum, se pode, se não pode. Mas, enfim, vamos pensar em eutanásia. Existe um direito à vida. A Constituição, o Código Civil asseguram a todos um direito à vida. Só que, por outro lado, existem indivíduos que se encontram em situações médicas tais que eles preferem morrer. Que eles preferem com que alguém tire a própria vida deles. E aí você vai poder discutir, poxa, mas e aí? Esse direito à vida que está ali positivado, que está ali escrito, ele tem que ser obedecido dessa forma? Esse é o alcance dele? Ou eu acho que existe uma noção de justiça, de equidade, de como as coisas são certas, se eu deixar ou não, se eu seguir ou não isso que está positivado? Esse exemplo eu pensei aqui na hora, ele não vai ser tão perfeito, porque o direito à vida ele é uma cláusula assim, muito aberta. Mas quando a gente começa a discutir se o que está na lei, se o que está na Constituição é certo ou errado, a gente, no fundo, faz assim aquilo que os gregos faziam. Diferenciar o que é direito posto, o que está escrito ali, o que eu tenho que observar, que eles chamavam naquele tempo de nomos, e aquele senso de justiça, aquilo que eles entendiam que eram as ordenações, as orientações que os deuses da mitologia grega davam para eles, que eles aprendiam a partir da sua própria mitologia. Então, essa diferenciação entre o que está posto e o que você entende como justo, que é a discussão feita pelos gregos, por esses pensadores, que vão ajudar a gente
hoje, a partir dessas construções que vão se amadurecendo, fazer aquela distinção entre direito e justiça. Vai ficar redundante a resposta. Eu pararia aqui. Mas basicamente, pessoal, que a gente tem discutido já há algum tempo, a resposta agora eu não estou tão inspirado, mas a resposta que a gente deu no trabalho tá mais completa, até acredito eu, tá mais interessante. Mas é essa distinção que eu acabei de falar para vocês, entre o que é direito posto, o direito que você tem que obedecer por obrigação, por ser a sua coletividade, o seu grupo, sua comunidade, seu estado que te impôs, e aquele direito que é extraído de uma ordem natural, de uma ordem divina. Lembrando sempre que o direito posto vai ser um direito que te dá mais segurança, porque é o mesmo direito que todo mundo tem que obedecer. Por exemplo, o direito que está no Código Civil está ali para mim, para você, para todo mundo que mora no Brasil. Agora, se a gente vai seguir um direito aberto, um direito extraído da natureza, dos deuses de Deus, da onde seja, fica algo menos garantidor de segurança. A gente fica sem ter muita certeza quando a gente fala. Tem um ponto importante que eu não coloquei aqui.
ponto que a gente vai voltar a conversar quando a gente for falar de alguns assuntos de ED. Então, fica aqui a abertura para essa discussão, que a gente conversou bastante também já. Essa questão 4 foi uma questão também com índice de acerto legal. Longe de 100%, mas com índice de acerto legal. E aí a gente vem para a questão 5, que foi a pior questão em termos de acerto. Eu traço uns textinhos para vocês, um textinho que estava até lá já no nosso slide, e coloco que entre as contribuições mais importantes dadas pelo direito romano, encontra-se a separação entre direito público e direito privado. Quando eu escrevi isso, eu imaginei que vocês pensariam automaticamente na distinção que a gente fez entre o processo penal público e o processo penal privado. Aí, quando eu fui explicar a prova, eu falei, pessoal, não sei se todo mundo me ouviu, eu falei, cuidado aqui com o que eu estou perguntando, porque eu não estou falando de processo penal aqui. Então, a questão 5 trouxe uma pergunta nova, uma pergunta que vocês não conheciam ainda, uma questão que estava lá só no material do AVA de vocês. Eu até discuti com vocês no vídeo, acho que foi um vídeo gravado que eu fiz. Deve ter sido o primeiro vídeo que a gente utilizou esse novo formato. E essa pergunta é, qual a diferença entre direito público e direito privado? Isso desde as ideias estabelecidas lá na Roma Antiga. Aqui, pessoal, quando a gente falou em ação penal pública e ação penal privada, vamos pensar. Deixa eu tentar esquematizar isso para vocês. Oh, caramba. Vou colocar a tríade clássica aqui para não fazer confusão na cabeça de vocês também. Esse aqui é o núcleo do direito público. Bom, essa distinçãozinha aqui é uma distinção didática, tá, pessoal? Tem autor até que critica, que fala, olha, o direito é uma coisa só. Não existe um direito como setores estanques que não... Eita, o que eu fiz aqui? Como setores estanques que não se comunicam entre si. Então, para a gente entender como se divide a estrutura didática do direito. E isso começa com os romanos. Isso eu cheguei a falar para vocês em um dos vídeos, está no material do AVA de vocês. Existe um direito que ele vai dizer respeito exclusivamente ao João e a Maria. E existe um direito que vai ter o Estado
envolvido em uma das suas relações, em um dos polos da relação jurídica. Quando a gente conversou sobre ação penal pública e ação penal privada, a gente fez uma outra distinção bem nesse raminho pequenininho aqui dentro. Agora a gente está falando... Falou de ação penal... Quando a gente falou, e uma diferença que eu desenhei para vocês, a gente falou, olha, existe direito penal. Existe direito penal material e existe direito penal processual. E esse direito penal processual, ele vai se dividir nesses dois aqui. Ele vai ter um regime jurídico a depender se a ação penal é pública ou se a ação penal é privada. Isso em relação ao direito penal. A gente até abriu o Código Penal aqui, citou alguns crimes. Então, se eu tenho um crime que viola um bem jurídico coletivo, ação penal pública. Se eu tenho um crime contra a honra, ação penal privada. Essa aqui é a distinção que a gente conversou mais a respeito. E essa aqui é a distinção que vocês me trouxeram em grande medida na resposta. Só que percebam que o nosso enunciado, ele pergunta como se diferenciavam essas duas classes de direitos, ou seja, direito público e direito privado. Então, a pergunta não se refere a isso aqui. A pergunta se refere a essas duas perninhas aqui. A questão te pergunta sobre o que é isso aqui e o que é isso aqui a partir do direito romano. Pessoal, existe um ponto distintivo que é bem fácil de entender. E vocês vão decorar e nunca mais vão se esquecer de mim. Sempre que eu tiver relações jurídicas, direitos, que eu só tenho Joões e Marias envolvidos, que eu só tenho particulares envolvidos, eu estou diante de direito privado. Só existem dois sub-ramos de direito privado. O direito civil, desde o seu começo, com pessoas, com domicílio, com bens, com obrigações, com contratos, com responsabilidade civil, com direito de empresa, com direitos reais, família e sucessão. Matéria mais comprida de toda a faculdade. Maior código. Perguntaram isso numa prova oral um dia. Tiveram a pachorra de perguntar quantos artigos tinha no Código Civil. São 2046, tá? A maior lei que nós temos no Brasil é o Código Civil. Então, tudo que vocês vão estudar em direito civil e depois em direito empresarial são sempre relações jurídicas que não envolvem o Estado. Que se nós agora formos celebrar um contrato, eu e qualquer um de vocês, a gente vai celebrar um contrato baseado em regras de direito civil. Se nós vamos utilizar nesse contrato nossas empresas, nossas pessoas jurídicas, constituídas com finalidade empresarial, a gente vai utilizar direito empresarial. E são sempre relações jurídicas que só dizem respeito aos particulares, que não envolvem o Estado. Então, sempre que eu tenho relações jurídicas em que eu tenho apenas particulares que atuam em condição de igualdade, eu estou diante de direito privado. E os romanos já começaram a fazer essa distinção, que é uma distinção, então, logicamente anterior a essa distinção que a gente fez aqui. A gente explicou
melhor durante as aulas. O direito público, pelo contrário, ele vai se caracterizar pela presença da relação jurídica. Pessoal, eu tem um exemplo agora de um contrato que a gente pode celebrar um com o outro, um contrato de aluguel, talvez. Nesse contrato, nós temos posição de igualdade. Nós somos dois particulares, ou até mais, que têm a mesma posição. Um como contratante, um como contratado. Um como locador, um como locatário. Só que nós temos relações de igualdade, uma relação em que a gente está no mesmo patamar, uma relação. Deixa eu fazer aqui. Aqui é o João. Aqui é a Maria. E aqui nós temos uma relação de igualdade. Uma relação, portanto, horizontal. Existem algumas disposições que mudam quando o nosso amigo Estado se faz presente na relação. Quando a entidade que representa todos nós, quando a figura da coletividade se faz presente, evidentemente a figura Estado que a gente conhece não é a mesma que os romanos conheciam, mas quando eu tenho essa entidade que representa o coletivo, eu não tenho mais a relação horizontal que eu tinha aqui. Aqui é o Estado. Aqui é o João. Essa minha relação aqui, deixa eu fazer. Enfim, vamos falar que é uma relação vertical, por mais que eu tenha feito o desenho errado aqui, ficou diagonal. Essa relação, quando o Estado se faz presente, ele não está igual. O Estado vai se colocar numa posição de superioridade. O Estado vai ter mais poderes na relação jurídica do que o João, do que o particular. Por exemplo, o que é a tributação, pessoal? Você tem relação de igualdade com o Estado quando o Estado te cobra algum tributo? Você pode falar, olha, eu não quero pagar imposto de renda, Estado. Eu não estou afim, você está descumprindo a sua obrigação, porque eu estou pagando imposto de renda, estou pagando toda a carga tributária que você impõe, e você não tem prestado para mim saúde, segurança, assistência social, entre outros direitos sociais. Olha, Estado, sinto muito, você não cumpriu sua parte do contrato, Estado, eu não vou mais pagar você. Você pode fazer isso? Não. O Estado tem uma relação de verticalidade em relação a nós, a particulares. O Estado tem essa força a mais. O Estado impõe a obrigação de você pagar tributo, ainda que ele descumpra o contrato dele. Se você, por exemplo, celebra um contrato administrativo com o Estado, é um contrato muito diferente do contrato entre particulares, um contrato de aluguel, por exemplo. Existem disposições legais que, se você contrata com o Estado e o Estado fica 3 meses sem te pagar, você é obrigado a continuar prestando serviços para o Estado, para a entidade pública. Isso no Brasil de hoje, estados, municípios, DF e União. Se você celebrou o contrato com entidade pública, o regime jurídico que você está inserido é um regime jurídico de direito público. E isso faz com que você não seja tratado em pé de igualdade com o Estado. Você será tratado numa relação vertical, numa relação em que você está abaixo do Estado, em que o Estado é muito mais poderoso
do que você. O que é diferente na relação entre o João e a Maria, que eles têm pé de igualdade, que eles têm uma relação horizontal. Então, se eu falo em direito privado, eu falo em um ramo do direito, em uma divisão do direito, em que existem apenas particulares nas relações jurídicas, em posição de igualdade, numa relação horizontal. Se eu falo em direito público, eu falo em relações jurídicas em que o Estado vai estar presente em um dos polos dessa relação. E, por isso, eu vou ter uma posição diferente do Estado. Eu vou ter um Estado mais poderoso. Eu vou ter um Estado que, na balança, ele tem muito mais força. É um Estado que vai ter muito mais peso do que nós particulares nessas relações de direito público. É por isso que vocês, sei lá, terminando a graduação de vocês, vocês vão ver, olha, eu vi uma especialização, uma pós-graduação em direito público. O que você vai estudar? Você vai estudar, basicamente, constitucional, administrativo e tributário. Porque esses três ramos do direito, isso aqui não é direito romano, tá? Esse é o nosso direito de hoje, pessoal. O direito romano, ele só fazia isso aqui, público e privado. Civil, empresarial, isso aqui tudo é nosso hoje. Nesses três ramos do direito, eu sempre vou ter o Estado em uma posição de superioridade, em uma posição em que ele tem mais poderes do que o particular. E no direito privado, eu sempre vou ter relações entre Joões e Marias, entre empresas, entre as empresas do João, empresas de Maria, sem que eu tenha tanta preocupação pública, preocupação do Estado. Porque aqui eu tenho relações patrimoniais, pessoal, que dizem respeito a pessoas privadas. Aqui eu vou ter relações patrimoniais que vão mexer com o nosso dinheiro, que vão mexer com o patrimônio da coletividade. Por isso que eu tenho essa posição do Estado, que é superior. Quando vocês forem estudar administrativo, vocês vão ver que existe um tal de jurídico administrativo, que é composto pela em que vocês vão ver uma balança que justifica que o Estado tenha mais poderes, porque o Estado representa todos nós. Então faz sentido eu ter uma relação de igualdade com o Estado, porque eu sou um particular, um indivíduo, eu sou o Guilherme. A figura Estado é a figura que, ao menos em tese, atua pela preservação e pela efetivação dos interesses de todos nós, de todo o povo brasileiro, de todo o Estado brasileiro. O dinheiro que é gerido pelo Estado é o dinheiro não do Guilherme, é o dinheiro de toda a coletividade, de toda a nação brasileira. Então, por isso que vai se justificar que o Estado tem uma posição de supremacia. Só que, ao mesmo tempo, isso não é para nossa questão agora, isso só para adiantar para vocês, uma hora vocês vão se deparar com isso, ao mesmo tempo, esse Estado não cuida do que é dele. O Estado ele é mero gestor de coisa alheia. O Estado nada mais é do que alguém que está administrando um dinheiro que não é dele. Ele está administrando o nosso dinheiro. Por isso que o Estado, ao mesmo tempo que ele tem mais poder, ele também sofre uma série de limitações. Por exemplo, se eu quero comprar uma caneta agora, eu vou numa papelaria e eu quero achar uma caneta bonita, eu quero comprar e quero pagar, sei lá, R$200 na caneta. Foi nem na papelaria eu fui numa joalheria, gastei R$1.000 na caneta, porque eu queria ter uma caneta bonita. Se eu, Guilherme, vou e faço isso, alguém pode me limitar? Não, problema meu. Eu tenho uma relação de direito privado, direito civil, entre mim, Guilherme, e a empresa, a joalheria, a loja, sei lá o que for, de quem eu comprei a caneta. Uma relação privada. Agora, se o Estado, a União, se o Estado de Mato Grosso do Sul, se o município de Campo Grande resolve comprar uma caneta, ele não pode fazer isso. Ele vai ter que abrir um procedimento, que
que vai ser chamado de licitação, ele vai ter que indicar o que ele quer comprar, que seria, no caso, uma caneta esferográfica azul transparente. E vai ter que comprar da pessoa que cobrar o menor preço por isso. Então, o Estado, na hora de contratar, por exemplo, ele sofre limitações, porque esse não é um dinheiro do Estado, é um dinheiro nosso. Então, ao mesmo tempo que o Estado vai ter essa supremacia, ele vai ter essas limitações. E isso forma esse regime jurídico administrativo, que está dentro da lógica do direito público. Por quê? Porque eu tenho o Estado nessas relações jurídicas. Isso tudo que eu estou falando são desdobramentos que vocês vão estudar em direito hoje, em 2020, 21, 22, até vocês se formarem. Só que essa divisão aqui vai começar a ser construída a partir do direito romano. Então, o que eu perguntei para vocês foi qual a diferença entre direito privado e direito público. A diferença entre direito penal e a sua divisão do processo penal entre ação penal pública e ação penal privada, acho que a maioria me trouxe respostas certas em relação a isso aqui. Só que o enunciado pedia outra coisa. Então, o que aconteceu? Eu desconsiderei quem respondeu sobre direito, sobre a diferença entre ação penal pública e ação penal privada, mas alguns me trouxeram essa resposta aqui, que era a resposta que eu queria. Qual a diferença entre direito público e direito privado? E é uma resposta tranquila. Só que não foi um ponto que a gente enalteceu, que a gente colocou em evidência durante as nossas conversas. Então, por isso que a 5 era a questão pegadinha, a questão que mais teve incidência de erros. Então, a resposta esperada na 5 era alguma coisa mais ou menos assim, pessoal. Algum comentário, alguma questão? Agora ficou claro? Vocês acharam que foi uma pegadinha do mal, que foi uma pegadinha no nível certo? Eu achei que foi uma pegadinha do mal sua.
Mas ficou claro agora, Adriana? Ficou, nunca mais eu erro essa, nunca mais. Mas, e você respondeu certo, a maioria respondeu certo. Só que vocês me trouxeram essa relação aqui. E a questão, na verdade, queria saber essa outra. Sim. Ok. Era bem. Então, sempre que você pensar em direito público, você vai pensar no estado presente. Sempre que você pensar em direito privado, você vai ter uma relação ou de direito civil ou de direito empresarial. São os únicos dois sub-ramos do direito privado. Basicamente isso. Tá ok. Professor. Oi, Matheus. Na prova, o senhor queria saber os ramos que tinham cada um? Não. É só o que eu escrevi aqui. O direito público tem... palavra-chave. Direito público, Estado na relação jurídica e posição de supremacia. E o direito privado... entre particulares em posição de igualdade. Se você me escreveu que tinha um Estado no público e tem só particulares no privado, é nota cheia. Entendi, tá bom, então. Não precisava fazer essa distinção que eu fiz aqui, foi só para avançar um pouquinho na explicação, mas não precisava, não. Tá, obrigado. Imagina. Pessoal, é uma questão simples, só que o enunciado dela induzia vocês ao erro, porque vocês automaticamente pensariam que a gente discutiu mais. Então, eu exigi aqui um pouco de mais atenção, falar, opa, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Mas a resposta era essa. Vamos lá, pessoal. A 6 você podia responder ela assim, ó. Ou um ou outro. Não precisava falar mais nada para mim. Podia responder assim. Teve gente que errou. Mas aqui, ó, eu tenho um texto de um justnaturalismo baseado em Deus, baseado na religião, e aqui eu tenho essas distinções. Eu tenho indicação da Bíblia, menção à Bíblia, tenho algumas construções que falam do justnaturalismo propriamente a partir de Deus. Se você copiar isso aqui e jogar no Google, você vai achar o texto original. Eu só não quis colocar o nome aqui para não ficar tão na cara. E vocês veriam que foi Santo Agostinho que escreveu isso aqui. E ele é um pensador próprio da Idade Média, ou do direito medieval. Só bastava fazer essa relação. Porque a gente falou durante as aulas dessa relação entre os pensadores do direito medieval, que surgem no direito canônico, que ganham esse nome de direito canônico, que está em direito medieval, e que marcam muito fortemente esse período. Então, nas 6 era só me indicar qual o período, que era esse. Beleza, aqui eu até fiquei na dúvida se eu coloquei aqui para vocês Agostinho ou São Tomás de Aquino. Foi Santo Agostinho mesmo. Não, São Tomás de Aquino? Não, foi São Tomás, então. Eu falei Agostinho, mas eu não teria colocado Agostinho, não. Teria colocado... Ó, joguei no Google e já me traz que é um texto de São Tomás de Aquino mesmo. Então, teve gente que deu até uma resposta mais completa, falou que era o São Tomás de Aquino e que identificou qual era a repercussão do pensamento na Idade Média, mas tinha que me falar que era Idade Média isso aqui. E perceba que a prova de vocês é uma prova camarada, porque se vocês prestam atenção, apesar da questão 5, que foi mais capciosa, a gente vai caminhando nas questões, nos conteúdos, na mesma ordem com que a gente caminhou durante as aulas. Então, a gente começa falando de pré-história do direito, fala de direito na antiguidade, fala novamente de direito na antiguidade, fala de direito no período da Grécia Antiga, fala de direito romano, e aqui, depois de direito romano, vem direito medieval. E aqui a 7, acho que tem mais uma pergunta de direito medieval, e aí a 8, a 9 e a 10 vão falar
Não, a 8 também ainda é direito medieval, e a 9 e a 10 que são nossos últimos conteúdos, que é direito e Estado moderno. Então, eu tenho essas 3 questões só sobre direito medieval. A 6 é bem tranquila, que era só falar. Idade Média ou direito medieval. Teve gente que escreveu Idade das Trevas. Não é uma referência ideal, mas estava lendo, entendi. Então, sem problemas. E se tivesse escrito só o direito medieval, era considerado também? Sim. Considerei. O que eu não considerei, quem tirou 0 aqui foi quem escreveu direito romano, direito na Grécia. Aí eu não considerei. Aí foi questão zerada. Pessoal, a 7, eu tento mais uma vez fazer uma relação que eu acho que é uma relação importante para a disciplina também, que é pegar um instituto antigo, algo que aconteceu na Idade Média, por exemplo, e jogar para os dias de hoje. Então, eu conto uma historinha sobre a definição de um contrato, por exemplo. Vocês vão estudar isso propriamente em direito civil, mas um contrato, como eu disse na questão, a partir do momento que você vai pegar um ônibus, que você aponta o dedo, que você aponta a mão para o motorista parar, você ali, naquele instante, você celebrou um contrato. O que você tem ali? Você tem uma manifestação de vontade sua. O contrato não precisa de uma manifestação de vontade por escrito, a não ser que seja um contrato cuja forma seja solene. Então, você tem a manifestação de vontade sua e, ao mesmo tempo, você tem a proposição de vontade do motorista, da aviação. O que é uma aviação, um ônibus trafegando pela cidade com a identificação? É uma oferta constante, é uma oferta perene. Olha, se você quiser, eu, viação, eu, ônibus, estou aqui à disposição. Me manifeste sua vontade e eu vou parar para te prestar um serviço mediante pagamento. Então, ainda que não tenha uma relação formalizada, que você não assine um contrato ao entrar no ônibus, tudo que você faz nesse seu dar a mão, o motorista para, você entra, você passa o seu cartão, você paga, faz o pagamento, tudo isso é uma relação contratual. É uma relação contratual em que você está se dispondo a pagar para ter o seu serviço prestado, e a aviação, a empresa, se contrapõe em te levar e te levar com segurança ao destino específico. Então, isso é um contrato. O que vai marcar a relação contratual é que a gente pensa muito em contrato no escrito. Aquele documento que eu levei para o cartório, aquele documento que eu reconheci firma, aquele contrato que eu fiz no próprio cartório. Só isso, o papel é uma das possíveis manifestações de contrato. Mas o que vai marcar o contrato? Esses contratos que são próprios de direito civil, é esse nome engraçado aqui, que é o sinalagma, que é esse vínculo de reciprocidade. Olha, vamos combinar. Eu faço uma coisa e você me dá uma contrapartida. Eu te dou o carro, você me dá um dinheiro. Eu te dou a fazenda, você me dá 4, 5, 6 apartamentos. Então, essas relações de reciprocidade é que vão marcar esse instituto jurídico que é o contrato. Aí eu pergunto para vocês, existia uma relação assim na Idade Média? E a gente falou bastante disso. E a gente falou que havia aplicação contrato nas formações. E aqui eu falei Idade Média, mas assim, a gente é necessário que vocês saibam que o feudo é uma estrutura econômica, social, política própria da Idade Média. Então, sim. E de que forma? A relação contratual.
Só, a resposta também bem simples, e era o que respondia, que era sim. Não é uma resposta tão bonita, tão bem construída, mas agora, para a gente ter um padrão, é basicamente isso que eu esperava. Ele falou sim, se você me falou que sim, que a gente tinha contrato, e você me falou que esse contrato se dava na relação entre o senhor feudal e o vassalo, nota cheia. Era o que eu esperava que vocês conseguissem identificar. E o que eu acho mais legal dessa questão é conseguir identificar que essas relações, como elas são criadas a partir disso, como elas são construídas, vão hoje fazer com que, quando eu dou um dedo para o ônibus, quando eu manifesto minha vontade, quando tem manifestação de vontade recíproca estabelecida sobre um objeto, eu tenho a formação de um contrato. E repito, ainda hoje, sem que você tenha papel, sem que você assine nada, manifestações de vontade que estabelecem essas obrigações recíprocas, elas são consideradas um contrato. Isso vocês vão estudar mais em direito civil. E vão se divertir muito ou não. Eu gosto muito de direito público. Direito civil não é muito minha praia, não. O professor, Sim. bonita essa palavra que o senhor colocou aí, né, Guilherme? Qual? Lá na questão. O sinalagma. Eu falei, a palavra... Bonito, hein, professor? É para não esquecer também. Uhum. Mais uma das palavras estranhas do direito. Eu estava corrigindo prova de constitucional ontem, eu tinha que falar para os alunos, e você já sabe, a diferença entre formação de federação centrípeta e centrífuga. Isso aqui também é muito bonito. Tem algumas coisas no direito que a gente fala, mas por que o indivíduo começou a usar umas palavras tão esquisitas assim? Então, isso aqui é invenção. Isso aqui é uma modinha para fazer uma relação entre experimentos de biologia, que envolvem separação de células, porque aqueles aparelhos que giram, que eu nem sei o nome, dependendo da forma com que eles giram e das substâncias que estão ali colocadas, você vai ter um processo de fuga do centro. As substâncias vão se separar, elas vão ficar nas beiradas do objeto que fica circulando. E se você utilizar de outra maneira, você vai ter um processo que junta as substâncias. Agora, o sinalagma todo o direito civil, pessoal, ele é muito baseado em história do direito, como a gente fala várias vezes de alguns institutos. O sinalagma, não sei a origem da palavra, mas é uma palavra que já vem de muito tempo e que foi se adaptando. É uma palavra feinha, mas ela quer dizer basicamente isso, vínculo de reciprocidade. Tá aqui, o que eu coloco que é feio não é porque eu gosto não, o que eu coloco que é feio é porque vocês têm que começar a se acostumar, tem que saber. Uhum. Eu tento fugir das coisas mais esquisitas. Pessoal, de maneira bem sucinta, a 8, o que eu esperava de vocês? Eu vou até utilizar aqui. Eu vou até pedir licença para vocês, para fazer o que se vocês tivessem feito, já estava certo. Foi até a resposta padrão que eu esperava. Vou pegar isso aqui do slide. A gente tem, a partir do direito canônico, que está aqui, a gente acabou de falar dessa passagem do São Tomás de Aquino, a gente tem um ponto muito importante. Perceba que eu não falei em Idade Média, a gente não falou de leis, de códigos aqui. A gente falou, poxa, uma relação contratual, que era uma relação informal, que era uma relação sem documentos, entre senhor feudal e vassalo, e falou de um pensador. Por quê? Porque a Idade Média marcou, não por grandes diplomas, por grandes leis, mas ela marcou pela forma de pensar o ser humano, pela forma de pensar o direito a partir de 2 pontos muito importantes.
Pessoal, a gente falou... que eu achei engraçado, eu acho que teve uma aluna... Eu não vou me lembrar ao certo agora. Se foi uma aluna ou se foi um aluno. Teve alguém que pelo jeito que a pessoa escreveu, eu acho que a pessoa foi na aula, eu acho que foi um vídeo gravado ainda. E ela transcreveu o que eu falei. Eu não sei se a pessoa parou para fazer isso na prova, se ela copiou quando assistiu o vídeo. E aí tinha exatamente... Foi aí, professor. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Você foi falando, eu fui escrevendo. Então, eu não sabia que era você, mas teve uma prova que eu corrigi, eu falei, olha, a pessoa falou exatamente o que eu falaria, se me perguntassem. E usou as palavras-chave que até as perguntas que eu acho que eu fiz na hora de explicar foram mencionadas. Então, a gente tem a noção de alma que não justifica mais. A gente falou em democracia grega, em república romana, mas não era uma democracia, uma república de verdade. A gente tinha um corte da população que apenas uma elite que conseguia ser conhecida como sujeito de direito, de ser conhecida como pessoa destinatária de direitos. Com o pensamento cristão, você começa a ter essa igualdade, por duas razões. Primeiro é que você começa a construir a noção de alma, como uma coisa superior e dissociada da matéria, da carne, e é uma coisa ligada ao divino. E essa coisa que todo mundo tem, que é ligada ao divino, também se justifica porque nós todos somos filhos do mesmo Pai. Nós todos somos filhos de Deus. Então, esses dois pensamentos, esses dois núcleos aqui do pensamento cristão, faz com que a gente comece a desenvolver a noção de dignidade da pessoa, vai tornar, por exemplo, injustificável que eu escravize alguém. Por que eu vou escravizar esse indivíduo se eu sou irmão dele? Por que ele vai trabalhar 15 horas para mim e vai apanhar todo dia, toda hora? E vai ser tão maltratado que vai viver cerca de 20 e poucos anos? O que justificaria isso sob a ótica cristã? Não há justificativa. Então, a ótica cristã, a partir da Idade Média, ela começa a desenvolver esses valores que até hoje são muito importantes. De dignidade da pessoa e também de fraternidade universal, de solidariedade entre as pessoas. Então, era basicamente essa resposta que eu esperava de vocês. Aqui na 9, pessoal, tem um ponto muito importante. Aqui, a 9 e a 10, eu também senti, como eu disse para vocês, a questão com maior extensão de erros foi a 5. E aí, na 8, na 9 e na 10, acho que não sei se todo... 8 e a 9 mais. Se o pessoal talvez não acompanhou tão bem a aula, ou se começou a ficar mais inseguro, porque são talvez questões mais abertas. Mas aqui teve gente que me falou muito sobre como surge o Estado moderno, aquela superação dos padrões medievais, como eu tenho a questão do antropocentrismo, do racionalismo, como isso vai surgindo. Isso está certo? Está certíssimo. Só que eu pergunto para vocês, e o direito? Porque a gente conversou sobre todos os fenômenos que vêm com a modernidade, que vêm com o Renascimento, os pensadores que eu vou ter a partir do Renascimento, para a gente compreender como se dá isso. Mas a gente falou de tudo isso para chegar num ponto muito específico e falar, opa, eu tenho o surgimento de um cara chamado Estado, e agora o Estado, como a gente conhece, essa figura abstrata que exerce soberania em um território sobre um povo. E a partir dessa figura do que é o Estado, eu vou ter uma nova definição do direito, lá no século XIV, no século XV, que vai ser o direito que até hoje a gente conhece praticamente, que é a identificação do direito com a lei. Agora eu tenho lei emanada do Estado. Agora eu tenho o Estado que cria aquelas obrigações gerais, impessoais, abstratas, que têm que ser obedecidas por todos e de maneira propriamente sistematizada. Aqui eu tenho os códigos começando a aparecer, aqui eu tenho o direito positivo, direito escrito, direito que está ali colocado para que todo mundo obedeça. E obedeça porque esse direito é a vontade do Estado. E aqui é a vontade daquele Estado absolutista. A vontade daquele Estado que tudo pode. Então, por mais que falar sobre os movimentos de mudança social que me levam à modernidade, que superam os paradigmas do direito medieval, o que eu queria de vocês aqui era que vocês me falassem justamente sobre e o direito.
qual que é o principal impacto no campo do direito? Como que o direito vai começar a ser enxergado a partir do Estado moderno? E aqui eu peço para vocês licença também, mas olha, uma coisa que... E teve até gente que fez isso também. Que é basicamente o que está nesse slide. Vou deixar mais claro isso aqui. Teve gente que até me deu uma resposta bem curta. E o que eu queria de vocês era isso aqui, ó, basicamente. Eu tenho aqui essa fixação da ideia de que direito é a lei. Porque a gente tem conversado que desde a pré-história, poxa, eu vejo um direito. Agora, isso aqui, a gente respondeu na 1, que a gente tem conversado desde o começo da disciplina, isso aqui não é lei. Isso aqui não é a produção estatal, não é a organização da sociedade sob o manto dessa figura Estado, que estabelece regras impessoais, gerais e abstratas para todos. Isso aqui é uma forma muito diferente de eu estabelecer as relações sociais. Isso aqui está muito ligado com o costume, está muito ligado com a oralidade, está muito ligado com outras fontes do direito. Agora, quando eu falo de Estado moderno, eu falo necessariamente de uma fonte do direito. Vou até tirar o amarelo de tudo. Que é essa aqui, ó. Que é a lei. Que é a lei como produto da vontade estatal. Que é a lei como manifestação da vontade desse Estado absolutista, desse Estado moderno. Então, o principal impacto do surgimento do Estado moderno no direito é a correspondência entre direito e lei. Porque a gente já definiu, isso até na revisão, inclusive, que direito não precisaria vir do Estado necessariamente. Essa é uma construção que é uma construção inicial e que há alguns anos começou a ganhar novo fôlego. Só que o que a gente ainda vê hoje, na maioria dos autores mais tradicionais, é que direito é lei, amigo, esquece. Não vem falar que existe direito fora da lei, porque não existe. Eu até escrevi um cara que vocês... E teve gente que citou, inclusive, o Kelsen. Não sei se foi por conta da... Tem um cara que vocês vão estudar em direito constitucional que fala que leva essas ideias ao extremo, que fala direito é lei, ponto. E direito não conversa com sociedade, direito não conversa com o que é ético, com o que é moral. Direito é lei, só. Tanto é que essa doutrina de direito exclusivamente positivista, que começa a se construir no Estado moderno, é que vai ser utilizada para justificar, por exemplo, o nazismo. Por que eu vou matar negros, gays? Por que eu vou matar judeus? Por que eu vou matar ciganos? Porque está na lei. E pronto, se o Estado disse que eu tenho que fazer isso, eu faço isso. Eu não faço juízo de ética, de moral, de justiça, se o direito é apenas lei. Então, essas noções que vão ter lá no pré e no pós, ali entre a Segunda Guerra, começo e fim da Segunda Guerra, os seus desdobramentos mais conhecidos, elas começam a ser formadas aqui. O direito moderno, ele é marcado por essa noção, o direito é lei. O direito é lei porque a lei é a vontade do Estado. O Estado é soberano, o Estado é o Estado aqui muito forte, um Estado absolutista.
Então, era basicamente isso que eu queria de vocês na 9. Então, quem me falou de manifestações sociais que me levam ao Estado moderno, eu considerei. Mas a resposta de 100 pontos era a resposta que me falava isso aqui, que existe uma correspondência entre direito e lei. E, por fim, a última questão, a questão que traz um trecho do Leviatã, de Hobbes. Eu até falei também, está até aqui, deixa eu ver como está aberto. Aqui a gente tem Maquiavel, aqui eu falo de Hobbes e do Leviatã. Aqui não está escrito, pessoal, foi uma coisa que eu expliquei. Não, se você copiasse e colasse isso aqui, também já daria. Porque, pense, eu estou num contexto aqui, no começo da modernidade, em que eu tenho esse Estado todo-poderoso, em que eu tenho um Estado absolutista, em que eu tenho um Estado que fez com que o direito fosse atrelado à noção de lei exclusivamente. Agora, o que justificava isso no campo filosófico, no campo político? Uma obra que impactou muito foi a obra do Hobbes, que foi o Leviatã. O que o Hobbes dizia? O Hobbes tem aquela frase emblemática que é: o homem é o lobo do homem. Ou seja, existiria um estado de natureza abstrata, um estado de natureza hipotético. Nesse estado de natureza, nós mataríamos uns aos outros. A gente viveria num ambiente de barbárie, num ambiente de caos, em que a gente se mataria, praticaria agressões físicas o tempo todo, para um pegar a comida do outro, para um tomar espaço do outro, para que eu sobreviva, eu precise necessariamente fazer algo ruim com você. Então ele diz, e é o que ele quer dizer com o homem é o lobo do homem, é que o homem é ruim por natureza, o homem é mau por natureza. E a única forma do homem agir, a humanidade agir de acordo com padrões mínimos de civilidade e agir com padrões mínimos de harmonia social, de coesão social, seria a figura do Estado. Seria um Estado que falasse: opa, vamos parar com essa bagunça no parquinho aí, todo mundo para de se matar, todo mundo para de ser mal, de ser ruim, eu, Estado, vou cuidar de vocês. Eu, Estado, vou impor à força regras que façam com que vocês não se matem. Então, a ideia do Hobbes é: nós, seres humanos, para que nós não nos matássemos até o fim da espécie humana, nós celebramos um contrato. E aqui é um contrato absolutamente hipotético, metafísico, abstrato, filosófico. Nós concordamos em fornecer ao Estado uma parcela da nossa liberdade. Em vez de eu resolver um problema que eu teria com você, que eu resolveria na porrada, eu digo: olha, eu abro mão de resolver na porrada as coisas. Eu abro mão da minha liberdade de ser violento. E eu passo essa liberdade de ser violento para o Estado. Todos nós fazemos isso. Então, aí surge a noção de que o Estado é o detentor do monopólio da violência. Só o Estado pode ser violento conosco, de maneira legítima. Qualquer outra violência praticada que não seja por intermédio do Estado seria uma violência ilegítima. Então, surge essa noção de que a gente celebra um contrato, todos nós. Olha, galera, para que a gente não se mate até o fim da humanidade, para que a gente não se mate porque todos somos maus, todos somos ruins, vamos celebrar um contrato, vamos fazer assim: cada um dá um pouco da sua liberdade, cada um dá sua liberdade de resolver as coisas por meio da violência para o Estado, que vai ser uma figura central, poderosa, abstrata, e a gente só vai resolver o problema a partir do Estado, beleza? Beleza, todo mundo concordou? Todo mundo concordou. É óbvio que esse é o pensamento, como eu disse, isso nunca aconteceu, tá? Nunca na história da humanidade aconteceu esse contrato. É uma ideia abstrata que o Hobbes traz. É como se fosse assim, como se houvesse essa lógica por trás do que é o Estado. Mas qual que é a consequência direta disso? Se eu digo que o Estado é o detentor do monopólio da violência, se eu digo que o Estado é um Estado que é a única figura responsável para manter a coesão, a paz social, eu torno esse Estado uma figura muito poderosa. Eu torno esse Estado uma figura muito pesada, com muita força, com muita ingerência na vida das pessoas. Então, como a ideia de Hobbes justifica a existência do Estado moderno absolutista, era basicamente descrever o que eu falei aqui para vocês, de maneira sucinta. Deixa eu também até copiar aqui o slide
basicamente era essa a ideia. Essa questão aqui, eu não fui muito rigoroso com vocês, mas assim, no geral, acho que todo mundo conseguiu dar uma resposta, acho que pouquíssimas respostas eu cheguei a zerar, dá 10. E eu repito, 9, 8 e 5, a 5 disparada, foram as questões com maior incidência de erro. A 1 e a 2 era a questão café com leite. E eu espero que todo mundo que teve eventualmente dúvida tenha tido as dúvidas sanadas. Pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição, alguma consideração? Tranquilo, Guilherme. Tranquilo, acho que hoje eu falei bastante. Eu tento não falar próximo de 2 horas, porque cansa todo mundo. Mas espero que vocês tenham ficado sem dúvida. Pessoal, como eu disse, a prova é um momento não só da gente... Deixa eu mostrar minha cara para vocês. Não só da gente aferir o quanto vocês estão aprendendo, mas também é um momento de aprendizagem. Então, parar, fazer a prova, ver a correção, eu acho que é uma hora muito importante para a gente sedimentar o conhecimento. É uma coisa engraçada, a Adriana falou agora há pouco também, uma coisa que eu tenho muito para mim, as coisas que eu errava na faculdade, que eu errava em prova, que eu parava, estudava, respondia, mas meu Deus, por que eu errei? São as coisas que vocês geralmente não esquecem. Uma coisa que te marca. Às vezes aquela coisa que você foi ali e respondeu o e-mail que nem eu fiz agora, copiei o slide e tal, e estava certo, ok. Esse é um conhecimento que talvez não fique com você. Que talvez você daqui a 2 meses fale, poxa, mas olha só, eu sabia disso e nem lembro mais. Então, vocês só conseguem aproveitar isso se a gente tem um feedback, se a gente tem essa resposta que eu acho que é importante. Então, por isso, reforço a importância da gente fazer devolutivas assim. A gente vai se ver, vai fazer prova de novo em junho. Eu faço questão da gente fazer devolutivo e parar para explicar tudo isso. E repito também a importância de quem não teve acesso ao seu feedback, de me mandar e-mail para ter, caso tenha interesse. Esse feedback é importante para que vocês aproveitem também esse momento para aprender, e se vocês eventualmente acharem algum erro meu, erro de correção, erro de lançamento, foi o caso da Vângela, que eu até corrigi já, me deem um alô, tá? Nós somos todos sujeitos a falhas, especialmente corrigindo provas há dias, e eu não tenho problema nenhum em relação a realizar essas correções. Esse arquivo que a gente fez agora juntos, eu vou colocar também no AVA de vocês, junto com esse vídeo que está sendo gravado. E aproveitem hoje, amanhã, sexta-feira, para a gente resolver qualquer questão que tenha relação com a prova, tá? Lembrando que a partir da semana que vem, a gente, em tese, volta a se ver pessoalmente, e seja pessoalmente, seja com uma eventual prorrogação da suspensão, a gente tem conteúdo novo e continua a nossa caminhada no super divertido mundo da história do direito. Alguma dúvida, alguma consideração? Tudo certo? Tudo certo. Você vai colocar questão das trevas nas suas provas? De novo? Não entendi. Você vai não colocar entendi, Adriana. Você vai colocar a questão das trevas de novo na sua prova? Sempre? Mas não tem trevas nenhuma, não. Tá tudo Assim, certo, tudo maldosa, tranquilo. Coloca de novo, que eu nunca mais erro. Não duvide que eu coloque. Pessoal, o que a gente vai ter para vocês que vai ser curioso, vai ser diferente, é que a próxima prova de vocês talvez adote um formato diferente, que é o formato original, que é o formato com questões objetivas. Eu não acredito que esse formato converse tanto com história do direito, converse tanto com IED, que converse tanto com filosofia do direito. Porque, assim, a gente tem uma diretriz na instituição, no curso de Direito, que é passar a prova com questão de OAB e concurso, para que vocês estejam preparados, para que vocês façam OAB, concurso ENAD num ambiente seguro. Porque, assim, é muito fácil para mim
fazer questão objetiva, copiar questão objetiva de constitucional. E já milhões e milhões de questões existem que tem a ver com isso da Constituição exposto. Que você tem que marcar ali, isso está na Constituição, isso não está, isso está certo, isso está errado. Nossa disciplina é uma disciplina muito mais reflexiva. Então, eu talvez coloque questões objetivas que eu mesmo vá fazer, que não vão ter base em OAB, em concurso, que não cai em OAB, não cai em concurso, a não ser em concursos muito específicos de história do direito. É uma disciplina que, na verdade, dá base para que vocês compreendam as demais disciplinas. Mas a nossa próxima prova, que deve ser segunda semana de junho, eu acredito, ela deve ter um formato diferente. Então, assim, com questões das trevas ou não, vai ser uma prova que não vai ter essa mesma cara. Eu não sei como fazer ela ainda. Porque 4 provas nós fizemos, né? Essa semana que passou, eu posso falar por mim, pesada. Nossa, a gente fica tenso, primeira prova, a gente está no primeiro semestre. Foram todas tranquilas, mas todas questões abertas. Pensa, teve a prova de teoria da argumentação, que nós ficamos 2 dias para fazer a prova. Então, foi pesada a semana. Mas a gente passa, né? Tudo faz parte, né? Então, só que eu imaginei também para vocês, para a gente, para mim em especial, porque né, eu fiz uma prova mais extensa, eu acho que é dos colegas, dos demais professores. Só que, então, isso me deu muito trabalho para corrigir. Também foi essa semana, a semana que vocês estão mais tranquilos, a semana que eu parei para me matar. E semana passada eu estava tranquilo. Uhum. Mas eu imaginei que para vocês fazer provas abertas de todos os professores deve ter sido também, talvez até mais desgastante do que ir para a faculdade e marcar X. Porque a prova objetiva, por mais que você tenha atenção, tenha ansiedade de fazer, você faz, é uma prova que você faz, sei lá, em 1 hora, 1 hora e pouquinho. Uhum. Não é uma coisa que te demanda toda essa energia que a prova aberta demanda. Então, eu acho que é uma experiência diferente. E só que o conhecimento da prova aberta, das questões abertas, é muito mais do que a objetiva, não é? Sim. A gente aprende muito mais. Sim, não. E um problema também seria que se eu fizesse para vocês questões objetivas agora, e eu esperava que vocês conversassem, eu soube até que teve turma que não foi, vocês eu nem soube, turma que alunos nem queriam conversar uns com os outros, mas é que se eu fosse objetiva, todo mundo ia marcar, na questão 3 ia marcar A, todo mundo. Sim. E eu não ia conseguir saber se vocês efetivamente aprenderam ou não. Então a gente não teve como fugir de um modelo de questão aberta para essa prova. Para a outra, eu talvez faça uma mescla. Eu faço algumas objetivas que eu mesmo vou fazer, para que vocês também se acostumem com o raciocínio da objetiva, mas uma questão com uma parte aberta, talvez metade. Metade da pontuação com ela aberta, metade da pontuação com ela objetiva. Só que, de todo modo, tenha certeza que vai ser uma prova mais curta. Eu não vou fazer a prova com 10 questões. Não, porque imagina você sentado na cadeira com 2 horas para responder isso aqui, ou algo parecido com isso aqui. Desgastante. É puxado, desgastante, cansa. E a semana de prova, geralmente, é uma semana em que vocês fazem prova a semana inteira. Sim. Então, é uma semana cansativa. E tensa. Muito tensa. Sim. Isso mesmo. Mas a gente, na maioria, todos fomos bem, né? Então, vamos seguindo, né? Assim, vocês tiveram um desempenho bem satisfatório. Tô bem contente com como vocês foram, com as respostas de modo geral. É natural que o aluno no começo de curso tenha mais dificuldade, porque é um aluno que, em geral, está fazendo transição do ensino médio para a faculdade, ou um aluno que está há algum tempo sem estudar. Então, assim, a turma de vocês, eu estou bem satisfeito com vocês todos. Foi uma prova bem feita, assim. Não teve nada estapafúrdio de outro planeta, ou dificuldades de escrita, assim, que chamassem a atenção. Foram provas, no geral, estou bem satisfeito com o trabalho que a gente tem feito e com o resultado que vocês apresentaram na prova. Mas, bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou disponibilizar esse vídeo e esse arquivo no AVA. Semana que vem, conteúdo novo. E vamos esperar até amanhã, ver se esse nosso próximo encontro vai ser por aqui mais uma vez, ou se a gente vai voltar a se ver presencialmente. De todo modo, se cuidem. Foi um prazer. Tenham um bom resto de semana. E até o próximo encontro.
Para você também, Guilherme. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.